ouve agora Leitura Dinâmica. Apresentação: José Damião. No ar, pela rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, mais um Leitura Dinâmica. Hoje recebemos Bruno Florentino. Bruno Florentino vai falar do livro Saúde Mental no Brasil, um livro que foi realizado aí pela Instituição Espírita Allan Kardec de Franca. Bruno Florentino, vamos contar um pouco, então, da proposta deste livro, Bruno. Tudo bem, Damião? É prazer estar aqui com você, com seus ouvintes, com o público aí do Leitura Dinâmica. Então, vou estar apresentando um pouquinho para vocês, contextualizando e contando um pouquinho do livro Saúde Mental no Brasil, que é uma publicação. É um livro que foi publicado no ano passado, ele saiu no ano passado, então está um livro recente, um livro muito legal, muito bem construído. E para o público entender um pouquinho, o livro ele foi publicado, a realização dele foi pela Fundação Espírita Allan Kardec, que para quem não conhece, é uma instituição espírita aqui do município de Franca, que foi inaugurada a partir de um centro espírita em 1912, por José Marques Garcia. E aí, em 2022, a instituição completou seu primeiro centenário, né, 100 anos de existência. Então, tem uma trajetória já bastante consolidada aqui no município de Franca, na prestação de serviços, né, tem um hospital psiquiátrico, também tem vários outros serviços alternativos que ela administra em parceria com a Prefeitura de Franca. E aí, como parte desse processo comemorativo dos 100 anos que a instituição acabou de completar, seu primeiro centenário, a diretoria da instituição, né, através do seu presidente, o Mário, né, e do vice-presidente Fernando Palermo, eles optaram por realizar um livro contando toda essa trajetória, né, desde quando a instituição foi fundada, lá atrás, 100 anos atrás, até o momento, né. Então, ele é um livro muito interessante, porque ele traz toda essa contextualização, não só da instituição, mas fazendo esse resgate, né, recontando essa história da instituição, que tinha lá um acervo muito bem preservado de todos os acontecimentos, os registros, tudo que acontecia. Então, ela traz essa história, mas também dialogando com a história do espiritismo no Brasil e a história da saúde mental também, porque em 1922, lá atrás, quando fundaram, na época, uma casa de saúde, né, a Casa de Saúde Allan Kardec, ela surgiu a partir de um centro espírita, que se chamava Centro Espírita Esperança e Fé, um centro espírita fundado por um dos precursores do espiritismo aqui no Brasil, né, não só no município de Franca, mas no Brasil, que foi o senhor José Marques Garcia. Então, o senhor José Marques Garcia fundou inicialmente esse Centro Espírita Esperança e Fé, e a partir do Centro Espírita Esperança e Fé, eles começaram a prestar alguns atendimentos à população, e dali surgiu a Casa de Saúde Allan Kardec, né, onde ele levava esses pacientes, oferecia tratamento homeopático, mas oferecia também o acolhimento para tratar. Então, a gente está falando de um período que não existia essas políticas públicas como existem hoje, né, tudo separadinho, tudo certinho, hospital psiquiátrico, hoje a gente ouve falar muito do CAPS, né, das residências terapêuticas, mas naquela época lá atrás não existia essa rede de serviço tal como existe hoje. O que existia eram os hospitais psiquiátricos, né? Então, essa casa de saúde, com muita dificuldade, foi conseguindo sobreviver ao longo das décadas, né, fazendo arrecadações por meio de trabalho voluntário. Então, porque não existiam essas linhas de financiamento, como existem hoje, para manutenção dos serviços. E com muito custo, essa instituição foi sobrevivendo, né, enfrentando seus desafios através das diretorias, e sempre ligada ao trabalho do Centro Espírita.
Como forma, até de manutenção das atividades desse hospital, um fato que é muito interessante, esses precursores, né, da Casa de Saúde Allan Kardec, eles fundaram também um jornal espírita que se chama A Nova Era. Então, a Nova Era foi um jornal que inicialmente ele era semanal, e posteriormente ele se tornou quinzenal e depois mensal, onde era um jornal de divulgação, vamos falar assim, da doutrina espírita naquele contexto, onde a doutrina espírita havia acabado de chegar também no Brasil, né? Então nós estamos falando de um contexto aí, Bezerra de Menezes, lá atrás, onde o espiritismo ainda estava recente, né, no Brasil, e tinha muito embate com a Igreja Católica, né? Então, o espiritismo enfrentou muita resistência. E quando o pessoal, os espíritos, né, isso aí não só em Franca, mas no Brasil como um todo, começou a desenvolver trabalhos de acolhimento, casas de saúde mental, isso foi muito criticado, tanto pelos católicos, né, como também pela medicina, porque a psiquiatria estava num momento muito recente, onde ela ainda estava tentando se firmar enquanto autoridade no campo da saúde mental, e de repente vem, né, os espíritos, vamos falar assim, alguns grupos criando os casos de saúde mental, para também se debruçar sobre esse tema da saúde mental. Então, para a medicina, naquele contexto, isso foi visto como uma afronta. E aí, muitos lugares, no Brasil todo, vamos dizer assim, houve muita resistência, e o espiritismo foi muito atacado nesse período aí. A gente está falando da década de 40, 50, por conta disso. E uma das formas, pelo menos aqui no município de Franca, para eles se defenderem, foi o jornal Nova Era, né, que eu comecei falando. Então, o jornal Nova Era foi muito interessante por vários motivos, né. Um deles foi para fazer essa defesa do trabalho que era realizado, essa propagação da doutrina espírita, esclarecendo como que funcionava, mas também ele foi um meio de gerar recursos para a manutenção das atividades no hospital. Então, eles faziam as publicações, lá tinha espaço para propagandas, mas como era uma gráfica que fazia, além do jornal, eles também faziam outros trabalhos, né, relacionados à divulgação na época, né, que era tipografia, para quem não conhece. Então, a gente está falando, é um período muito interessante, de pessoas que eu falo que foram verdadeiros heróis, assim, verdadeiros empreendedores do campo social, porque mesmo com tantas dificuldades, com tantos desafios, com falta de recurso, eles conseguiram encontrar um caminho aí para manter as atividades do hospital, que chegou a ser um dos maiores hospitais do interior paulista, né? Então, o livro traz toda essa narrativa. Então, a Jornal Nova Era, ele durante todas as décadas, ele registrava tudo, os acontecimentos, os fatos, os desenvolvimentos, as construções da Casa de Saúde, mas também sempre dialogando com esse contexto maior, com esse contexto nacional da saúde mental. Então, quando foi para escrever o livro, a gente tinha um acervo muito grande de material que está todo ele presente nas páginas do livro. Então, foi um processo muito interessante, porque, como eu disse inicialmente, ele vai trazer um retrospecto não só da instituição, mas, assim, como que a instituição atuava dentro desse contexto maior, desse contexto da saúde mental. Para quem conhece o contexto, assim, a trajetória da saúde mental no Brasil, sabe que ela passou por muitas transformações, né, desde esse período que eu estou falando lá, um período de 100 anos atrás, quando começaram a surgir os primeiros hospitais psiquiátricos, até o momento, né. Então, nós tivemos períodos mais difíceis, períodos conturbados, tivemos um movimento a nível nacional que chama Reforma Psiquiátrica, onde, vamos falar assim, de maneira geral, os hospitais psiquiátricos enfrentaram muita dificuldade por conta de cortes no financiamento,
E então o livro traz todo esse processo de reformulação da política de saúde mental e como que o Hospital Allan Kardec enfrentou e atravessou cada um desses momentos, né? Então, hoje o Allan Kardec ainda é uma instituição que presta muito serviço aqui em Franca, é uma instituição muito consolidada no interior paulista, e hoje ela administra não só o hospital, mas ela também administra em parceria com a prefeitura 2 CAPs no município de Franca, ela tem um projeto de iniciativa própria, que se chama Projeto Inspiração, onde pessoas com transtorno mental vão lá e trabalham durante o dia. Ela também ele também administra 5 residências terapêuticas. Então, o livro traz vamos falar assim, esse resultado também da reforma política e como que a Fundação enfrentou e como que ela se encontra hoje, né, que o serviço de atendimento, de assistência psiquiátrica não ficou restrito ao hospital psiquiátrico. Então, o hospital psiquiátrico hoje, ele é um dos recursos disponíveis no município, né, ele é, vamos falar assim, aquele recurso que é a última opção, mas existem outras formas de atenção, de você estar acompanhando esse paciente, essa pessoa que sofre de algum transtorno mental. Então, é um livro muito interessante, recomendo a leitura para todo mundo, é um livro que vai falar sobre saúde mental, é um livro que vai falar como que a instituição atravessou esses períodos, e é um livro que vai falar como o espiritismo, de maneira geral, também enfrentou seus desafios em vários contextos históricos aí, onde ele foi acusado de várias questões, assim. Então, muito interessante, recomendo a leitura aí, e ele já está disponível para venda no site da editora. Olha aí, nós conversamos com Bruno Florentino, destacando o livro Brasil, Saúde Mental no Brasil, o livro Saúde Mental no Brasil. Bruno Florentino conversou com a gente. Até o nosso próximo encontro. Você ouviu Leitura Dinâmica.